E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a parte 2 da resolução do primeiro bloco de matemática aqui do Enem PPL 2025. Beleza? Vamos pegar a questão 143 então, foi onde a gente parou. E vamos lá, essa aqui é uma questão de escala bem simples do que cai na prova praticamente todo ano tem escala. E essa aqui é a escala do tipo mais fácil, que ela se refere à escala linear, tá? Então vamos lá. Uma empresa de brinquedos pretende lançar uma coleção, papapá. O lançamento inicial será o megalossauro, tal. E ele vai ter aproximadamente 900 centímetros de comprimento. Para isso, a empresa pretende fazer o dinossauro em miniatura com as medidas proporcionais, importante, né? Às medidas reais. A imagem ilustra como ficará o brinquedo e o seu comprimento. As reduções para obter as demais dimensões do brinquedo deverão seguir as mesmas proporção utilizada para o comprimento. Essa questão aqui ela é bem tranquila porque a gente em escala tem três tipos: escala linear, escala diária, né? E escala de volume, que é volumétrica. E a partir disso a gente tem alguns fatores na hora de convergir, né? Porque como pelo nome dá para entender que a escala linear ela vai apenas tratar de linhas retas, né? Porém, quando eu olho, por exemplo, para uma área, eu não estou olhando apenas para uma das dimensões, eu estou olhando para as duas, correto? Então, se eu diminuir a escala linear, por exemplo, ela era 10 e na vida real é 100, vai ser 100 aqui do outro lado também, porém a área vai mudar um pouquinho. Ela vai ter esse fator de aumento elevado ao quadrado, porque se a minha unidade está ao quadrado, a minha escala também tem que estar ao quadrado. E isso implica o quê? Se a escala for de área, por exemplo, for metro quadrado, a minha escala eu vou ter que elevar ao quadrado também. E a escala ela é dada o quê? Desenho sobre real. Então se isso aqui vai ser elevado ao quadrado, eu vou ter que elevar ao quadrado tudo isso aqui também. Beleza? Tranquilo. Tendo isso em mente, a gente não precisa de nada disso, porque aqui ele está tratando apenas do comprimento, né? Do comprimento. Então como é que a gente resolve? A gente só faz a razão, né? Pega aqui o 36 e divide por 900. Na hora você bate o olho aqui, você já percebe que aqui é 9,36. 36, se eu dividir os dois por 9, aqui vai ficar 4 por 100. Dividir por 4 para chegar em 1, né? Aqui fica 1 e aqui fica 25. Tá aí a nossa alternativa, letra A. Daí aqui tá 144, que foi a única que eu errei desse bloco inteiro. Porque eu fui um pouco besta. Eu totalmente desconsiderei os dias de trabalho. Porque na hora na minha cabeça não fez sentido, mas percebe-se que eu já. Na hora que eu tava passando o gabarito, eu já parei aqui, já vi o que eu tinha feito, né? Fez de roxo. Nesse caso aqui, a única coisa que eu fiz de diferente foi adicionar os dias aqui no meio. E se você perceber, que eu tava só tentando corrigir, mas perceba-se que aqui não tem os dias. Beleza? Esse foi o meu erro. Mas vamos então aprender aqui a fazer essa questão. A regra de 3 composta, ela é basicamente a regra de 3 normal, só que você vai adotar só mais um detalhezinho, tá? Então vamos lá. Uma empresa foi contratada para realizar a instalação de placas fotovoltaicas em um condomínio residencial no prazo de 14 dias. Beleza. Essa empresa iniciou a instalação com 4 funcionários e sempre que você lê assim, mesmo rendimento, trabalhando na mesma medida, você sempre já lembra da regra de 3, porque para funcionar todos têm que ser proporcionais. Então eu não posso ter um funcionário que trabalha mais ou trabalha menos, entendeu? Então tá, atuando em jornada de trabalho de 8 horas diárias. Ao finalizar o 10º dia, apenas 2/5 da instalação havia sido concluídos. Preocupado com o cumprimento do prazo estipulado, o gerente da empresa decidiu contratar mais funcionários com rendimento igual ao dos já contratados. De novo, todos com rendimento igual, todos proporcionais. E que todos deveriam atuar em jornadas de trabalho de 10 horas diárias. Jesus amado. Trabalhar 10 horas por dia é pau, hein? Tem que trabalhar 12, né? Não vou nem falar nada. Enfim.
Para concluir a instalação no prazo estipulado, o número mínimo de funcionários a mais, né? O número de funcionários a mais, isso aqui é muito importante, que o gerente contratar é quanto? Ou seja, eu vou pegar o número de funcionários finais e vou tirar dos funcionários iniciais. Isso aqui é essencial para chegar na resposta. Mas vamos lá. Tendo isso em mente, ele me deu todas as informações que eu preciso, que eu tenho no primeiro caso, e no segundo caso, faltando apenas uma. Né? Então, classicamente, regra de 3. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem as grandezas do quê? Funcionários, a gente tem horas por dia trabalhada, a gente tem os dias, muito importante também, e a gente tem o trabalho. Beleza? Ele fala assim para mim, no primeiro instante, que eu estou trabalhando com 4 funcionários, 8 horas por dia, em 10 dias, eles fizeram 2/5 do trabalho total. Beleza? Daí vamos para o segundo caso. Eu preciso saber quantos funcionários a mais eu vou trabalhar. Trabalhando em quê? 10 horas diárias. Porém, se eu estou no 10º dia e eu tenho 14 dias, eu só tenho mais 4 dias para terminar isso. Então, 4 aqui. E quanto que eu tenho que completar? 3/5, né? Totalmente complementar. Se eu tenho 2/5 para lá, para eu completar ele, eu tenho que utilizar a parte complementar, que é 3/5. Então, tá aí a nossa regra de 3. Como que eu parto daqui para montar a regra de 3 composta? Eu vou pegar aquele elemento que está com o x e vou colocar ele já direto aqui com sinal de igual. Agora, todos os outros eu vou colocar do lado de lá, nesse caso, do lado de cá, da equação, respeitando se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Por exemplo, se eu tenho mais funcionários, eu preciso de mais horas ou menos horas? Eu preciso de menos horas. Então, nesse caso aqui, vai ser inversamente proporcional. E aí você multiplica o outro. Se eu tenho mais funcionários, eu preciso de mais dias ou menos dias? Menos dias. Então, aqui é inversamente proporcional também. Daí, trabalho. Se eu tenho mais funcionários, eu consigo mais trabalho? Fazer mais trabalho? Ou se eu tenho menos funcionários, eu consigo realizar menos trabalho? Então, aqui é diretamente proporcional. Eu acho, né? Isso. Se eu tenho mais trabalho, eu preciso de mais funcionários. Exatamente. Então, vai ser 2/5. Perceba a sutileza aqui. Quando eu coloco uma fração de uma fração, para eu resolver ela, o que eu faço? Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, isso aqui vai subir desse jeito, né? Então, de vez de colocar a fração logo aqui, eu já coloco a multiplicação direto. Esse aqui vai subir pelo inverso. E aqui está montada a regra de 3. Olha como tá legal. Eu vou cortar esse 5 com esse 5, esse 10 com esse 10, esse 4 vezes 2 é 8 com esse 8, e vai ficar como? Agora, 4 sobre x é igual a, em cima eu cortei todo mundo a 1, e 4 multiplica cruzado, né? 3. Daí 4 vezes 3, x é igual a 12. Eu vou precisar de 12 funcionários. Só que aqui a questão nem botou, né? Ele nem te deu o valor. Opa! Ele nem te deu o valor 12, ainda bem. Porque de 12 você vai ter que fazer o quê? 12 menos, lembra? Funcionários finais menos iniciais? Se o início era 4, então eu vou ter que adicionar 8 a mais. Vem aqui e marca. Beleza? 145. 145 é uma questão clássica, clássica, clássica. Meu Deus do céu. Eu acho que eu já vi muitos vestibulares, até o Enem, cobrar muito desse assunto, que é sobre quantos eu preciso para mudar a porcentagem. Tá? Então, é uma questão muito, assim, quando você entende como ela funciona, ela vira muito fácil. Só que se você não tem a manha, né, a sutileza, ela se torna muito difícil. Porque você vai ter que sair adicionando, adicionando, adicionando até uma hora bater. Né, mas isso aqui é muito simples. Vamos lá. Uma loja de artigos esportivos fez a seguinte promoção. Para cada compra com valor superior a R$ 500 realizada na loja, o cliente retira aleatoriamente uma única ficha de uma urna para receber um brinde. A urna contém 20 fichas brancas, 30 azuis e 50 vermelhas, todas com igual probabilidade de serem retiradas, ou seja, idênticas, fichas idênticas, mesma chance de retirada, mesma probabilidade de serem retiradas, ou seja, vai na sorte, beleza? Ele fala assim, o gerente dessa loja acrescentará algumas fichas brancas a essa urna.
de modo que a probabilidade de a primeira ficha retirada ser branca seja superior a 50%. Vamos lá. Eu tenho 20 brancas, 30 azuis, 30 azuis e 50 vermelhas. Qual é o meu total de bolinhas que eu tenho? 50 mais 30 mais 20. Eu tenho 100 bolinhas dentro daquilo ali. Só que qual a chance de eu pegar na primeira retirada uma bolinha branca? Ué, é 20 entre 100 bolinhas. Essa é a minha probabilidade. E aqui você pode até perceber que já está em porcentagem. Isso aqui corresponde a 20%. Só que eu preciso que seja superior a 50%. Esse é o desafio da questão. Então vamos pensar o seguinte. Como que eu vou alterar essa porcentagem? Adicionando mais bolinhas brancas, com certeza. Só que veja o porém. Nessa minha relação aqui, se eu adicionar uma bolinha branca, eu vou ter o quê? 21 brancas, 30 azuis e 50 vermelhas. Só que perceba que quando eu botar aqui 21, não vai mais ser 21 sobre 100. Vai ser o quê? 21 sobre 101. Beleza? E é aqui que muita gente vai morrer, né? Na hora da prova. Por quê? Vai olhar para isso aqui e vai falar, meu Deus, e agora? Eu preciso que isso aqui seja igual a 50%. Daí vai vir aqui e vai ficar adicionando, tá? Então, deixa eu testar aqui. Se eu botar 60, daqui vai ficar... Se eu botar 40. Botei 40, vai dar 60. Né? Vou adicionar 40 aqui e 40 aqui. Daí vem aqui, meu Deus, 60 sobre 140. Daí faz o cálculo, vê a porcentagem. Cara, não faça isso. Você é muito capaz de fazer esse tipo de questão. Você consegue. Por quê? Entendemos, então, que se eu altero o número de bolinhas brancas, eu altero o total de bolinhas também dentro dessa urna. Claramente. Então, se eu fosse equacionar da seguinte maneira, eu tenho essa fração, certo? 20 sobre 100. Só que eu quero adicionar bolinhas brancas. Ou seja, vou adicionar o número x de bolinhas brancas. Porém, ele não vai ser adicionado somente no numerador, ele vai ser adicionado no denominador também. Então, esse mais x vai vir para cá do mesmo jeito. Correto? Então, a gente vai ficar com uma fração desse jeito. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Ué, eu não quero que seja 50%, né? Superior. Ou seja, isso aqui tem que ser menor, né? No caso, do que 50%. Maior ou igual a 50%. Aqui vai ser maior, tá? Mas, a fim de resolver a questão, você nem precisa trabalhar com esse sinal aqui, tá? Isso aqui é só para você se lembrar. Então, isso aqui tem que ser menor do que 50%. 50% tem que ser maior que isso aqui. Enfim, vai trabalhar com sinal de igualdade, nem se confunda com isso. Então, o que eu posso fazer aqui de início? Já corta esse com esse. Eu tenho 5 vezes 10. Então, o que eu vou fazer aqui? Ué, vou multiplicar cruzado. Eu não posso fazer isso? Posso. São frações proporcionais. Então, como que eu faço isso? Lembre, tem muita gente que pode se confundir. Mas isso aqui é um número só. Beleza? Então, quando você for multiplicar cruzado, você vai fazer o quê? 10 vezes 20 mais 10 vezes x. Preste atenção. Então, vai ficar como? 200, né? Estou fazendo aqui, ó. Vou passar para cá, ó. 10 vezes e 5 vezes. Então, 10 vezes 20. 20 mais um zero, mais 10x. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 5 vezes 100, 500, mais 5x. No caso aqui era 10x, né? Pronto. E você faz o seguinte, letra para um lado, número para o outro. 10x menos 5x é igual a 500 menos 200. Então, você vai ter o quê? Vou passar para cá. Vai ter o quê? 5x é igual a 300. Então, x é igual a 300 sobre 5. E aqui ficou fácil, né? Porque 36 eu conheço essa divisão. Então, o x é igual a 60. Só que, lembra que a gente não estava trabalhando com igualdade, né? O x ele tem que ser maior do que 60. Porque eu tenho que ser superior a 50%. Então, para eu alcançar esse meu objetivo, eu tenho que colocar 60 bolinhas brancas. E está aqui. Lembra que tem que ser maior que 60? Então, 61 já se encaixa aqui. Né?
Você olha para isso aqui agora, você fala, nossa, que fácil. Mas quando você resolve pela primeira vez, dá um trabalhinho, né? Esse tipo de questão. Mas vamos lá então, continuando. Aqui de novo, a gente tem uma questão cheia de texto. Eu não vou ler completamente tudo, mas eu vou passar por cima aqui as regrinhas. Tá. Basicamente, eu vou ter uma licitação, não sei o que, para relacionar a rodovia, assim, que empresas vão participar, eles vão dar lances em 3 categorias diferentes. E as regras são as seguintes: lances não pode mudar, tem que ser múltiplo de 500, e para cada mudar é um período de 10 minutos. Tá, enfim, não faz diferença. A empresa cujos valores for menor que a das outras empresas será a vencedora. Em caso de empate, vence a licitação a empresa que tiver oferecido o lance menor na modalidade maquinário. Ou seja, se empatar, quem ganha vai depender do maquinário. Beleza. Se os lances das empresas empatadas forem iguais nessa modalidade, elas vão compartilhar o serviço. No dia do pregão, o camarada da empresa 2 organizou um quadro para registrar e não sei o que, e ele quer ver o teu bagulho, porque faltava só ele dar a proposta aqui. Ele pretende que seu lance seja do maior valor possível, mas que permita que a sua empresa seja a única vencedora nesse processo licitatório. Então vamos lá. Ele falou que quem ofereceu o serviço mais barato vai ficar com a licitação. Então, nada mais justo que você sair somando tudo aqui. Então, vamos somar dessa maneira aqui, ó, nessa direção, todas as tabelinhas, e a gente vai facilitar a nossa vida nessa questão. Então, ó, 1, 2 e 3, né? Vamos sair somando 1, 2 e 3. 10 mil mais 5.500, 15.500 mais 12, 17, 27 e 500, né? 27 e 500. Isso. Aqui o nosso amigo, ele ofereceu só 18, mas ele vai adicionar mais alguma coisa depois. O de baixo, 17 mil, 28.500. O de baixo, 17 mil, 28.500. Mesmo valor do que o outro. 16 mil, 28, enfim, saíram iguais. Então, basicamente, eu não preciso das informações, eu preciso só desses 1 e 2, tá? Então, a empresa 1 e a empresa 2 que tá caindo no pau aqui para ver quem é que vai sair com a licitação. Só que, lembra que é quem ofereceu o menor valor e se for empatado, ganha quem tiver o menor valor aqui. Então, o que muita gente fazeria? Iria fazer. Pegaria o 27.500 e ia tirar os 18 mil daqui. Isso aqui vai ficar 500, obviamente. E aqui vai ficar 9, 9, 1. Vai ver 19.500. No caso, 9.500, né? 9.500. Ia vir aqui e marcar a letra D e pronto. Porém, se você fizer apenas a diferença, isso aqui é o quanto que falta para eu chegar nos 27.500. Então, se eu adicionar 9.500, eu vou empatar com ele. E se empatar, olha quem leva. Ele oferece mais barato do que eu. Então, eu não posso utilizar o meu maior valor como 9.500, porque eu quero que a minha empresa seja a única vencedora. Então, a gente vai utilizar no máximo 9.000 reais. Beleza? Vamos para a próxima. Tô vendo que eu vou ter que fazer a parte 3 desse aqui, porque já tá com 18 minutos. E essa questão aqui, ela é um pouquinho mais chata, tá? É bem chata, na verdade. Porque ele fala bem assim. A produtividade de P de um tipo de semente depende da quantidade de fertilizante aplicada, ambas em quilogramas por hectare. Foram realizados 4 experimentos em pequenas regiões, onde foi possível medir a produção para diferentes valores de Q para aquele tipo de solo, obtendo os seguintes resultados. Daí ele fala assim, a produtividade de P é modelada por uma função quadrática na variável Q. O objetivo desse experimento é obter a dosagem ideal de fertilizante que torne a produção máxima. Falou em função quadrática, falou em produção máxima, a gente já lembra em x do vértice e y do vértice. Nesse caso aqui, ele está me perguntando a dosagem do fertilizante. E o meu fertilizante, obviamente, está sendo aqui o meu x, né, da função, porque eu injeto esse valor e eu recebo esse resultado. Então, o que resta para a gente fazer? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou ter que descobrir essa função aqui. Na verdade, eu não preciso nem descobrir a função. Eu preciso, né? Obviamente. Por quê? Porque eu tenho que achar o b e o a. Porque eu vou ter que depois vir aqui e falar assim, meu x do vértice
é o quê? 2b, não, menos b sobre 2a. Olha a noia. Eu vou ter que descobrir o b e o a para eu jogar nessa formulazinha aqui e descobrir qual que é o meu valor máximo, tá? Ou eu posso fazer a média das raízes, tanto faz. Mas, obviamente, aqui acho que vai sair bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu olho é isso aqui, essa região 1. Por quê? Porque percebe que o meu x aqui é zero. E se o x for zero, a única variável que permanece aqui vai ser o c. Porque os outros estão multiplicados por x e qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, já sei que o meu c ele vai ser igual a 1000. Correto? Então, aqui não tem muito esquema não. A gente vai ter que montar um sisteminha e descobrir as incógnitas. Que nesse caso aqui, como eu já descobri o valor de C, eu preciso de duas equações para descobrir duas incógnitas. Beleza? Então, como é que ficou aqui? Vamos botar a primeira. Vou botar a 3 e depois a 2. 9000 vai ser igual a AX. Então, meu X vai ser quem? No 3, 200. 200 ao quadrado vai ser 4, 1, 2, 1, 2. 40.000. Mais BX. Meu X é 200, mais 200B. Aqui tem um A, né? Não posso esquecer. Mais 1000. Vamos fazer o seguinte, esse 1000, ele não tem variável nenhuma. Vamos jogar para o outro lado já. E isso aqui vai ficar 8.000. Pronto. Primeira equação feita. Daí na segunda vai ser agora a 2. Eu vou conseguir 6.000, só que lembra, eu já vou pegar aquele 1000 e passar para o outro lado. Então, de vez de ser 6.000, vai ficar 5.000. E isso aqui vai ser igual ao quê? 100 ao quadrado é 1, 2, 1, 2. 10.000 A mais 100B. Pronto. A gente tem um sisteminha aqui, bem tranquilo de ser resolvido. Acho que tá tudo certo, né? 100 ao quadrado é 10.000, 40.000, acho que tá tudo certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui de baixo por menos 2, que daí a gente consegue eliminar B com B. Então aqui vai ficar o quê? Menos 10. Menos 10.000 é igual a menos 20.000 A menos 200B. Então a gente vai cortar esse 200 com esse 200. A gente vai fazer aqui, ó, 8.000 menos 10.000 menos 2.000, que é igual a 20.000 A. E pronto, a gente já resolveu para A. Então vai o quê? Corta, 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 corta. Então é menos 2 sobre 20 igual a A. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 10. Então A vai ser igual a menos 1 sobre 10. Descobrindo A, a gente pode descobrir B só pegando alguma dessas equações e substituindo. Vamos pegar essa aqui que eu antes tinha multiplicado por menos 2. E se eu botar menos... vou puxar para cá para não confundir. Então ela era 5.000 mais... Mas não, igual a 10.000 vezes A mais 100B. Vou substituir aqui porque eu já sei o valor dele, é menos 1 sobre 10. Multipliquei aqui, cortei esse com esse. Então vai ficar o quê? 5.000 igual a menos 1, 2, 3 igual a 1.000, menos 1.000 mais 100B. Então isso aqui vai para o outro lado positivo, vai ficar 6.000 igual a 100B. Corta 2, B igual a 60. Então pronto, a gente tem o B e a gente tem o A. Agora a gente pode vir aqui nessa fórmula e descobrir qual que é o nosso x do vértice. Tendo em mente então, menos B sobre 2A vai ser igual ao quê? Menos 60 sobre 2 vezes menos 1 sobre 10. Né? Eu vou cortar esse com esse. Vai ficar 5 menos 1 quinto. E daí eu vou passar para cima, multiplicando por 5. E o meu x do vértice vai ser igual a 300.
Vim aqui, marquei letra C. Questão bem trabalhosazinha. Se alguém tiver um jeito mais fácil de resolver, pelo amor de Deus, já me fala aí também, porque esse tipo de questão é bem, né, complicada, que gasta bastante tempo tendo que fazer sistema e tudo mais. Mas vamos aqui para a próxima. Eu acho que aqui já vai acabar o bloco, eu vou conseguir acabar o bloco rapidinho aqui. Então vamos lá. 148. Uma fábrica com chaves metálicas para fabricar laminados de diferentes espessuras por meio de sucessivas dobras. Em cada etapa, o laminado é dobrado ao meio, conforme a figura. A partir de uma chapa metálica com 1 milímetro de espessura, esse procedimento é repetido sucessivamente até que se obtenha o laminado na espessura desejada. As espessuras em milímetro desses laminados após a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dobra são respectivamente quanto? Então aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho, trabalhar o imaginário, porque é só você lembrar da folha de papel. Quanto mais você dobrar uma folha de papel, mais grossa ela vai ficando. E mais resistente também. Então, pensa comigo. Se aqui a espessura é de 1 milímetro, se eu dobrar, agora minha espessura é de 2. E se eu dobrar de novo, eu vou ter meio que 4 coisas empilhadas. Então eu vou sempre dobrando a minha espessura. Então, a primeira dobrada, após a primeira eu vou ter 2 milímetros. Só que eu vou dobrar de novo, eu vou ter 4 pedaços empilhados. Então vai ser o dobro. Daí eu vou ter 8 pedaços empilhados, vai ser o dobro. Daí vai ser o dobro e vai ser o dobro. E isso aqui nada mais é do que 2 a primeira, 2 a segunda, 2 a terceira, 2 a quarta, 2 a quinta. Vem aqui e marca a letra B. Beleza? Bem tranquilo. Passar para cá. O proprietário de um terreno retangular de dimensões 60 por 70 pretende construir uma cerca de arame farpado, dando 5 voltas de fio ao redor desse terreno. Aqui, ó, 5 voltas de fio ao redor desse terreno. Então aqui a gente está trabalhando com o perímetro, né? O arame a ser utilizado é vendido em rolos de dois tipos com preços e metragens diferentes. Tipo R$ 300 por um rolo de 100 e 440 por um rolo de 150. Esse proprietário comprará a quantidade mínima de rolos de um mesmo tipo, de modo a obter o menor custo total com arame farpado. Então vamos lá. Eu tenho esse terreno aqui. Aqui é 60. Aqui é 60. Aqui é 70. Aqui é 70. Como eu quero o perímetro, eu vou somar tudo isso. Então é 120 mais 140. Correto? A soma de 60 mais 60 mais 140. Isso dá pra gente 260 metros de perímetro. Porém, ele falou que quer dar 5 voltas. Então isso aqui ainda vai ser multiplicado por 5. E para facilitar os cálculos, a gente coloca o 5 sendo 10 dividido para 2. Então fica 2.600 dividido para 2, 1.300. Então a gente tem 1.300 metros para cobrir e a gente vai ter isso aqui disponível para a gente trabalhar em cima. Beleza? Então vamos pensar assim, ó. O tipo 1 é um rolo de 100 metros. Então eu vou precisar de 13 rolos, obviamente. Vou pegar isso aqui e dividir por 100, vou cortar os dois zeros, fica 13 rolos. E esse de baixo eu vou dividir por 150. Daí aqui não vai ter exato, né? Porque 2 vezes 15 é 30. Então, faz velho. 30, 60, 90, 120. Então, se eu multiplicar por 8, eu tenho 120. É, né? 15, 30, 60, 120. É, 120. Então, eu vou botar aqui para vocês enxergarem. Às vezes eu vou estar falando sozinho aqui, né? Ninguém sabe o que está passando na minha cabeça. Então, eu vou ter 8 rolos, porém, ainda vai sobrar 10 metros. E eles são vendidos com o tamanho total. Então, eu vou ter 8, alguma coisa. Só que não existe 8, ponto. Ou eu tenho 8 ou eu tenho 9. Então, eu vou precisar aqui, na verdade, de 9 rolos. Desse aqui. Tendo isso em mente, a gente vai só multiplicar a quantidade de rolos pelo preço de cada um. Então, eu vou ter o quê? 10 vezes 3.000. 10 vezes 300, que é 3.000, e 3 vezes 300, que é 900. Então, tem 3.900 para o tipo 1. Para o tipo 2, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 9 vezes 4.000, 4.400.
Eu vou multiplicar por 10 e vou tirar, na verdade, mais um aqui. Então vai ficar dessa maneira aqui. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 3.960, né? Não, perdão. Nossa, errei. Perdi a hora. Olha o que eu tô tendo que fazer aqui, mano. 6, aqui vai ficar 6 mais 3, 9. Não, tava certo. Ué. Nossa, buguei muito agora. Será que eu fiz certo e depois tirei? Mas enfim, entre 3.960 e 3.900, obviamente o mais barato é 3.900. Dessa questão aqui, clássica, clássica, clássica. Meu Deus, eu já vi essa questão tantas vezes na minha vida que eu juro que eu não aguento mais. Mas ela consiste no quê? Né? Eu vou ter dois produtos e um tá subindo, um tá aumentando as unidades vendidas e o outro tá diminuindo as unidades vendidas. Ele fala assim: o gerente decidiu cessar a fabricação do produto 2 no mês seguinte àquele no qual a quantidade de unidades vendidas do produto 1 superasse a do produto 2. Então, eu vou ter os meses aqui, né? Junho, julho e agosto. A exemplo. E agosto. Aqui tá subindo de. Acho que tá subindo em 10, né? E esse outro tá descendo de 20 em 20. Então, digamos assim. Aqui é 110, aqui é 90 e aqui vai ser 70. Por exemplo. Então, o que o português dessa questão tá me falando? Cara, quando ele superar, no mês que ele superar, no mês seguinte ele vai cessar a fabricação. Né? É basicamente isso que é a questão que tá te falando. Então, a gente pode só puxar aqui pro ladinho, continuar essa tabela. Né? Então, eu posso... Julho, junho, julho, agosto, setembro. Então, aqui vai subir para 110, aqui para 120 e aqui para 130. Aqui vai diminuir para 130, 110 e 90. Tendo em vista que em agosto eu superei, no mês seguinte é setembro. Vem aqui e marca e seja feliz. E esse foi o meu primeiro bloco de matemática do Enem PPL 2025. Valeu e vamos nessa.